conversar sobre esse super livro, nem preto nem branco, muito pelo contrário, Cor e Raça na Sociabilidade Brasileira, da antropóloga Lilian Schwartz. Lilian, que é uma mulher muito importante para a nossa cultura, não só pelas suas pesquisas sociais, mas também por seus livros. Além desse, né, ela também tem uma biografia do Lima Barreto, chamada Triste Visionário, tem uma biografia do Dom Pedro II, enfim, diversas outras coisas, e ela é uma das fundadoras da editora Companhia das Letras, o que já nos faz aí ter também uma ideia de quem nós estamos falando. Pois bem, esse livro, ele já começa, cara, que demais, né? Ele já começa com todo um estudo da nossa cultura mesmo, na nossa história. Então, desde a época que os portugueses desembarcaram aqui no Brasil em 1500 e viram aquele bando de índio ali e que acharam, por algum motivo, que eles eram donos de tudo, né? Eles, os portugueses. Mas também viram aquele povo que tinha uma cor e costumes e tudo muito diferente do que eles estavam acostumados. Porque não eram pessoas negras e tampouco eram pessoas brancas, eram índios, né? E aí ela já traz, ali na Schwartz, nesse livro, toda uma perspectiva aí, ela traz trechos de cartas da época e de estudos e matérias e tudo da época mesmo, mostrando qual foi a primeira reação dessa galera, dos portugueses, quando chegaram aqui e viram aquilo. E alguns apontando, né, já trazendo aí o relato do bom selvagem, né, essa questão ou mística em excesso, que é esse índio que tem uma cor diferente e uma cultura diferente, que anda desnudo e que não tem noção da realidade absoluta, ou então uma coisa extremamente mística no sentido de, sabe, de todo poderoso, que sabe de todos os segredos da humanidade, não vamos mexer com eles porque eles são divinos, eles são de Deus. Então a gente tinha esses dois lados aí, né? Ou essa coisa divina ao extremo, no sentido de inalcançável, de um ser mitológico, ou de uma coisa inocente, boba, fula e que precisava de um Deus, de uma religião, da religião dos brancos, para conseguir, enfim, compreender ali a realidade humana e para ser um homem de verdade, quando eu digo homem no sentido social, né, não no sentido de gênero. E aí, uma coisa que já me pegou assim de pegar é sobre, primeiro que ela dá alguns trechos muito interessantes falando sobre da pesquisa do Ibope, porque esse título veio da pesquisa do Ibope sobre a população brasileira que não consegue se identificar como preta, branca, parda ou assim vai, porque a gente tem uma ideia de cor vinculado exclusivamente, não à aparência física, né? A gente tem uma ideia de raça, etc., vinculada à elite, vinculada à questão de pobreza, de riqueza, de inteligência, de status social, essas coisas todas. Não é só a cor da pele. Não, quando a gente fala que alguém é negro, a gente dificilmente está olhando só para a cor da pele, né? A gente tá vendo traços, a gente está vendo questões sociais, a gente está vendo várias coisas. E aí é interessantíssimo porque ela traz já a pesquisa do Ibope falando, né, sobre essa questão toda dos brasileiros que se identificam como negros, brancos ou pardos, e também sobre os brasileiros que se identificam enquanto racistas ou não. E aí é muito assustador porque ela já começa falando assim, ó, 90% da sociedade acha, que respondeu essa pesquisa, acha que o brasileiro é sim racista. Mas, tipo, 10% se considera racista. Sabe assim, eu não sei os dados exatos, porque são muitos dados nesse livro todo, mas é muito interessante como é muito fácil pro brasileiro, pra gente, se identificar que existe racismo, identificar que existem problemas sociais, que existem problemas sociais, mas não se identificar enquanto racista, preconceituoso e assim vai. Porque o racismo, ele só se aplica na nossa concepção imaginária social, quando não é com a gente, não é dentro de casa. Inclusive, a Lilian Schwartz traz as primeiras leis que vieram identificando racismo como crime, mas que eram leis que só se pautavam em coisas que aconteciam publicamente. Então, o que acontece dentro de casa, I'm so sorry, não é um racismo, porque, imagina, eu não sou racista, ninguém é racista, tenho até amigos que são. E aí, você vai pegando essa parada e você vai enlouquecendo com os números, com as cartas, com as histórias, com os livros, com as leis e com coisas que aconteceram ontem, sabe? E que parece que foi no ano,
sabe, no século passado, mas na verdade foi tipo agora, foi, sei lá, em 1950. Então também a nossa identificação, aí uma coisa que eu amei de ficar pensando foi justamente sobre essa separação de cor e raça. Então, por exemplo, a gente aprendeu com o tempo a se identificar enquanto, ai, nós somos os miscigenados, essa mistura que faz o Brasil, olha que lindo que nós somos, etc, etc, etc. Mas aí a gente vai e coloca, por exemplo, questões. Isso, gente, presta atenção nessa parte, hein? A gente pega questões que são excludentes e que ao mesmo tempo são includentes. Então, o racismo estrutural no Brasil é tão estrutural que exclui e inclui ao mesmo tempo. Porque, olha que fita. Você tem, por exemplo, a nossa comida principal do Brasil é a feijoada, porque você tem ali a mistura do arroz branco com o feijão, com a laranja, com a couve, representando os nossos verdes e tal. Nossa música é o samba. Então, assim, a nossa religião é uma mistura de várias coisas. Então, isso, ao mesmo tempo que inclui a população negra, também é excludente, porque já mostra que existe esse vínculo de separação. E a gente, durante muito tempo, não aceitou outras religiões, ainda não aceita, temos problemas gravíssimos de religião. Aliás, gente, este livro, para usar na redação do Enem, eu vou contar para vocês uma coisa, dá para usar para tudo. Então, assim, como a gente consegue ainda separar essas questões e que nosso racismo, ele separa cor e raça e que é excludente e includente, sabe? E que é tão interno que a gente não consegue entender que é particular, sabe? A gente só entende o racismo quando é com o outro, a gente só entende o racismo quando é na rua, a gente só entende a gente nunca entende o racismo quando a gente faz, sabe? Cara, maluco, assim, essa questão toda e dessa separação que a gente faz e também da questão da escravidão, uma coisa que me bugou a mente. Claro, são coisas que a gente já sabe, mas que vai sendo cutucado no decorrer do livro, que é, por exemplo, da maioria dos escravos se quer entender, né, enquanto eles eram escravos e depois deles morrerem, se quer entenderem que estava errado aquilo, né, aquele processo, porque os senhores brancos que eram bonzinhos era, olha como eles são maravilhosos, porque eles estão me aceitando aqui tal qual eu sou, né, com esta pele. E como que a gente passa por um processo de embranquecimento, não só pela miscigenação e por todas essas questões, que aliás muitos cientistas sociais defendem, até hoje inclusive, né, que a gente só vai ser uma sociedade boa quando a gente for embranquiçada, e por isso que a gente quis que tanto imigrante viesse, por isso que a gente, enfim, tem umas coisas horríveis, né, sobre isso, dados terríveis sobre isso, mas de qualquer maneira, sobre como a gente também se embranquece no decorrer que o nosso padrão social, ele cresce, né, então, assim, quando aí falou de uma pesquisa que aconteceu que o cara foi colocar a raça da mulher, que era negra, e aí falou pra ela, eu vou te colocar como branca. E ela falou, mas tudo bom, anjo, não sou branca. E aí ele falou, mas você é professora da USP. E aí ela ficou tipo, ué, estou confusa. Mas isso, assim, parece um exemplo muito tosco e muito, assim, extremista, mas não é, assim, o tanto de pessoas que, quanto mais estiverem socialmente para cima, menos se identificam como negros ou pardos, né? E também a Lilian debate muito nesse livro sobre a questão do pardo, né? Que virou esse grande saco onde tá, tipo, todo mundo lá, sabe? Tipo, todo mundo que, se não é negro, se não é branco, então você é pardo. E quanto que isso é complicado, né? E aí ela vai explicando sobre essa ideia de raça, que a gente não tá falando da cor de pele, de novo, mas a gente tá falando de um grupo, a gente tá colocando dentro de um saco. Então, assim, a raça é isso, então todo mundo que for negro vai entrar nesse saco, sabe? Como a gente explica essas questões todas, sabe? Tipo, de acordo com esse saco que a gente cria para tentar se explicar. E, de novo, sobre esse padrão da particularidade, sabe? De, tipo, o racismo nunca é racismo quando é dentro de casa, ele só é racismo quando ele tem testemunha. Isso é louco! E aí, para completar a situação aqui, que eu tô, tipo, já gravando esse vídeo faz 90 anos, mas o grande lance da parada é que bem hoje eu decidi ir ao cinema sozinha e assistir Se a Rua Beale Falasse, que é um filme dirigido pelo mesmo diretor do Moonlight, que também é um filme que retrata questões raciais, né? E que mostra um casal de negros nos Estados Unidos e que o cara é preso injustamente por um crime que ele não cometeu e
claro, por ser negro, sacou? E quem fez esse livro, quem escreveu esse livro, é um cara muito importante que chama James Baldwin, não sei falar o nome dele exatamente, e que tem até, inclusive, um documentário sobre ele, que ganhou, enfim, vários prêmios, muito demais, que chama Não Sou Negro, que traz, enfim, grandes personas negras dos Estados Unidos, com base em livros e histórias que o James Baldwin, que era um ativista social negro, trazia para mostrar sobre como o racismo é estrutural, sobre todas essas questões históricas que a gente tem, né, e assim, saindo do Brasil, né, não, neste caso especificamente não no Brasil. E aí tem uma cena no meio desse filme, gente, que assim, primeiro que já começa com toda a procura desse casal negro por uma casa pra morar, sabe? E eles já não conseguem, porque aí tem até uma cena que ele tá falando com o amigo dele, o cara, e ele fala assim, como esse país odeia nós, a gente, sabe? Tipo, odeia os pretos, assim, ele fala exatamente isso, né? E aí ele vai falando, e aí, em contrapartida, a gente tem a narrativa da menina, e aí uma das cenas mais, assim, que eu fiquei tipo, ai meu Senhor Jesus Cristo, que é uma cena que ela vende perfumes numa loja. E ela conta as diferenças de olhares, assim, e as diferenças quando chega a mulher branca, como que ela vai cheirar, sentir a flagrância do perfume e decidir se vai comprar ou não. Quando chega um homem negro, quando chega um homem branco, é uma cena horrível, assim, e também intercala com fotos reais de pessoas negras que, enfim, sofreram e foram presas injustamente. E sobre como isso ainda é tão presente, sabe? A gente teve agora o caso do Mercado Extra, que matou um menino, né, com uma gravata como legítima defesa. A gente tem, enfim, diversos casos horríveis e horrendos. Eu já tinha debatido um pouco sobre isso quando eu li aquele livro Young Adult, que foi um dos melhores que eu li nesse livro, A Estrela Sob os Nossos Pés, né? Um dos melhores livros que eu li aí nesse desafio Um Livro por Dia, que pra você chegou aqui agora, você tá aqui até agora, saiba que estou lendo um livro por dia no mês de fevereiro, então vão ser 28 livros em 28 dias. Mas enfim, eu tô com tudo isso na cabeça, essas questões todas, eu tô bugadaça, bugadaça, bugadaça com tudo isso. Enquanto as pessoas estão aqui passando na rua, a gente vai continuando gravando esse vídeo. Quero muito debater mais com vocês. O livro que eu ia ter lido hoje, na verdade, era o Aniquilação, mas eu esqueci ele no trabalho. Então, como eu já tava com o meu super Kindle Paperwhite maravilhoso, Amazon, eu te amo, eu te venero. Gente, vocês não têm noção que maravilha que é você andar com isso daqui. E que tem luzinha, e que eu sei que pode chover, que não tem importância, que ele é a prova d'água. Enfim, é maravilhoso demais isso aqui. E, enfim, o livro vai ser Aniquilação agora, o próximo. Eu dei uma invertidinha aí. Então, amanhã falarei sobre a Aniquilação. Muita coisa. Minha cabeça tá assim, ó. Não vou conseguir dormir tão cedo hoje porque eu tenho muita coisa pra pensar, pra falar, porque foi o filme, foi o livro, foi tudo. E comentem aí embaixo o que vocês acham desses debates todos. E obrigada a você que tá me acompanhando nesse desafio maluco de um livro por dia. Um beijo e até amanhã. Tchau!